desenrola, bate, joga de lado. Meu Deus, já posso ser do sonho comigo, né? Desenrola. Gente, tudo bem? Eu sou a Tatá. Aqui é o meu garoto de programa na vida real. Garota de programa na vida real. Vou fazer uma música, hein, gente? Garota de programa na vida real. É, eu sei, você tá rindo aí, né? É doida mesmo. Pois é, gente, uma alegria já. Ó, é que. Ó, eu tô arrepiada, né? É que esse assunto é um assunto hoje meio delicado, não vou mentir pra vocês. Mas eu decidi fazer porque toda garota que tem esse tipo de atendimento sofre, que é uma beleza. Que é o cliente obeso, tá, gente? Aquele obeso real, né? Aquele ser que é tudo muito grande, né? Então eu decidi fazer, até anotei aqui, tá, gente? Porque é um sexo realmente complicado, tá? Porque envolve algumas coisas e eu preciso ser sincera com vocês, tá? Eu preciso ser realmente sincero, que aconteceu comigo várias vezes, mas eu atendo, tá, gente? Eu não tenho problema com isso não, tá? Mas é uma dica até mesmo se tiver obesos, que isso acontece e é bom que se eu falando, eu sei que às vezes pode doer, mas às vezes você pode você pode escolher ficar no mimimi doendo ou você falar, bom, eu consigo fazer isso para solucionar esse problema, então. Se esse é o problema, então tá. Vamos tentar fazer algumas coisinhas para adaptar. Então, toda garota, muitas das vezes, faz esse tipo de atendimento. Eu também preciso orientar todas as garotas que tem esse tipo. Uma das coisas, gente, é assim, tem várias coisas que é muito complicado, principalmente quando a pessoa é muito grande, né? A gente tem que ter uma flexibilidade das pernas um pouco maior. Por exemplo, se você é uma pessoa que às vezes vai treinar, mas não faz alongamento, por exemplo, a extensão de perna, alongar mesmo, na hora desse atendimento, o que vai acontecer? Você, cara, vai doer, porque você imagina assim, banana split, pá, entendeu? E por um tempo, né? Ou agachamento, né? Você ficar na meia baratinha assim, né? Então, assim, deixa eu tirar aqui, gente, porque eu tento ficar como eu não consigo, porque eu gosto de olhar pra vocês, sabe? Preciso olhar pra vocês. Então, assim, você já tem que ir preparada, né? Vai ter incômodo e eu quero que você, cliente obeso, e você, garota, entenda, né, a dimensão disso e eu vou tentar trazer com mais real possível e também muito educado para não ofender ninguém, tá bom, gente? Mas eu tenho que falar porque eu tenho que passar isso aqui para as pessoas. Enfim, cliente obeso, tá, gente? Eu vou começar assim bem superficial, bem de cima. A gente está lidando com a parte sexo, enfim. Então a gente vai falar uma das coisas que eu percebi em vários atendimentos dos clientes obesos, que é o cheiro, tá, gente? Claro que não é para todos, mas, por exemplo, existem várias dobrinhas, né? Várias dobrinhas nossas que se a gente não cuida, né? Não passa alguma coisa, um desodorante, até mesmo faz a higiene, esqueci a palavra, higiene, ele fica com odor, né? Acontece. E o que acontece com os clientes obesos? Eles têm muitas dobrinhas, né? Muitas dobrinhas. E se, por exemplo, só um banho por tomar não adianta, você tem que levantar as dobrinhas e ir lavando essas dobrinhas, porque na hora que você estica o seu corpo, automaticamente o aroma ele vai ressaltar. Então eu percebi que alguns clientes obesos que eu peguei teve muito odor e isso incomoda, porque você entende, gente, que quando a gente está num ato entre quatro paredes, os nossos sentidos, a gente tem vários sentidos, mas um deles que nos incentiva tá aqui, ó. E se a gente está sentindo um cheiro muito forte, acaba como que eu posso falar? Tirando a nossa concentração, porque a gente começa a se concentrar somente naquilo que a gente está sentindo de primeira.
E isso traz... Eu tô tentando falar da melhor forma possível, tá, gente? Não quero ofender ninguém aqui, por favor. Então, esses cheiros acaba distraindo a gente ali naquele momento e a gente não consegue continuar sem... Porque o odor, gente, é uma coisa tão sentido, assim, que pode ver quando a gente sente alguma coisa, a gente... Nossa, o nosso... Não é que a gente quer fazer, o nosso próprio corpo responde pelo nosso olfato que algo está incorreto, que não está bom. Então ele vai reagindo às tremeliques. Tem gente que tem tremelique, tem gente que, né? Tem umas pessoas às vezes que tem até ânsia. Então cada corpo responde de uma forma. E a gente está dando com um contato direto. Então eu até diria assim, você que não tá sabendo agora, cara, tem lencinhos umedecidos, né? Passa nas dobrinhas, é igual bebezinho, gente. A gente tem que cuidar, né? Passa assim, tudo bonitinho, limpa, faz uma boa higiene, principalmente você que é obeso. Levanta a barriguinha, limpa assim nas dobrinhas, tá bom? Pra que na hora que a gente vai chegar perto, né? Por exemplo, a garota vai fazer um oral, ela precisa estar tudo ok, senão não vai rolar, tá? Esse é um dos pontos, cheiro. Agora vamos pro próximo ponto, a barriga por cima do piu-piu. Piu-piu. O que acontece? A barriga por cima lá é muito... Entenda a nossa situação como garota, às vezes, quando é muito, a gente tem que afastar a barriguinha e às vezes ele fica imóvel, né? Tipo, a gente que faz todo o trâmite, né? Então, você entende que a gente... Não é que a garota é ruim, mas olha o trâmite, o trabalho que a gente tem, às vezes, de levantar essa barriguinha e ainda ter que segurar, porque se você solta, ela vai por cima de novo. Então, ele já tá deitado, não adiantou, você vai ter que dar uma afastadinha, tá? Então, já aconteceu comigo de eu ter que, né? Aí, o que é o outro ponto que acontece? Além de eles ter essa coisa de... né, de ser obeso e tal, tem a parte que muitos não depilam. Então, olha, mais outra coisa, fora esse processo que a gente tem que fazer, ainda a gente tem que lidar com muitos pelos. E outra coisa, às vezes alguns, tá, não vou falar todos, alguns têm um menininho, bem pequenininho, né, bem pequenininho, então a gente já tá lidando com uma pessoa muito grande, com um piu-piu pequeno e ainda ele não depila. Então, imagina a nossa situação tendo que levantar, tendo que tentar achar ali naquele... Porque é muito pelo às vezes, então a gente tem que fazer todo um trâmite. Então, assim, o que acontece? O pelo, ele levanta. Na hora que você coloca o preservativo, o próprio pelo põe para fora. Ele empurra para cima, né? Principalmente quando é pequeno, o pelo empurra e o que acontece? Às vezes não tem espaço para preencher todo o preservativo, então aquilo vai sair. Então, muitas vezes, entenda você cliente que é obeso, a gente não é que a gente não quer fazer o seu atendimento com maestria, é porque às vezes não tem jeito, não tem como. Por exemplo, você quer uma penetração e aí tem todos esses pontos. A gente pode fazer, mas o que acontece? Muitas das vezes, para a gente fazer esse tipo de penetração, a gente vai ter que colocar a mão no final, segurando o preservativo, certo? Sentar segurando vai ser meio uma posição meio que não é nada sexy, né, gente? Não é nada bonitinha, porque a gente tem que segurar por nossa proteção e tentar fazer com a penetração e muitas das vezes não entra. Não entra. Isso não tem a ver com pepeca apertada, larga, não tem nada a ver com isso. Não tem nada a ver com isso. É porque a gente, imagina o trabalho, a gente tem que ter flexibilidade nas pernas, um pré-agachamento, fazer uma pinça com as mãos e ainda tentar fazer movimentos de ir e vir, ir e vir. Isso aqui não é um trabalho assim, gente, para qualquer um, tá? Então, tem muitos que são compreensivos, entende todo o trâmite, mas tem outros que, às vezes, falam, você não fez um bom trabalho, não sei o que, não sei o que lá. Tem que fazer, né? Mas a gente tenta. Procure ver que a gente
a gente se esforça muito, eu pelo menos, gente, já me esforcei muito para fazer um ótimo atendimento, mas infelizmente, por mais experiência que eu tivesse, ou por mais que eu não tivesse, enfim, tendo ou não tendo, isso não vai fazer diferença nenhuma, é que às vezes se reinventa, a gente tenta, mas acaba às vezes que a gente não conclui, né? Na penetração. Aí beleza, olha, não dá muito tempo, cansou as pernas, porque não é que você está se negando a fazer, é porque realmente cansou. Aí você vai, o que acontece? Você até quer fazer um oral, mas a gente vê, né? Vamos supor que aquele decidiu depilar, que ele não tá tão peludo, que a maioria que eu peguei tava tudo peludo. Então, tá limpinho, a área tá limpa, tá tudo ali, né? Carpinado. Tô brincando. E aí a gente vai tentar, né, colocar o preservativo e fazer esse processo. Então vamos tentar colocar esse preservativo e ainda tentar fazer esse processo com a boca, usando a boca, para ver se vai dar certo. Isso não é sinônimo que vá, né? Não é sinônimo que vá, né? Não vai dar certo. Mas enfim, a gente tenta. No final, você vai tentando agradar, né? Tipo, agora eu tô falando com você, garota, que trabalha com isso. Cara, muitas das vezes, quando eu sou muito assim, olha, se eu não posso suprir você com isso daqui, então eu vou fazer o quê? Eu vou tentar fazer outra coisa, né? Eu até tento fazer ali algo que é o natural. Neste caso, gente, quando não rola na penetração, você vai ter que rolar com a hand job. Não pode falar, né? Hand job. Hand job é... Enfim. Se não rolar, né, porque provavelmente, né, às vezes, ou até mesmo para quem tem o normal, você tenta. Se não rolar, você fala, olha, realmente eu tentei, você viu, eu poderia fazer uma massagem para recompensar, sei lá, faça uma massagem, faça alguma coisa para ter, ou qualquer outra coisa para colocar isso no lugar. Então você, como uma boa profissional, não deu uma coisa, você tenta outra, né? E assim vai indo. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa. Então, normalmente, gente, é difícil fluir na relação, principalmente se você é muito magrinha, se você é muito baixinha. Por exemplo, se você é muito baixinha, e ele é muito, muito grande, você vai perceber que até os seus próprios membros não conseguem ter uma desenvoltura, né? Você não tem. Você é baixinha, não dá, né? Então tem vários processos. Então, fluir assim, aquela coisa toda, é... Porque assim, eu vou te falar outra coisa, outro ponto do obeso, tá? Ele só tem uma posição. Pelo menos todo... Gente, tô falando de todos os atendimentos que eu já fiz, tá? De todos os atendimentos que eu fiz, eles só deitam. Eles não... Dificilmente um tentar e falar assim, olha, vamos levantar, vamos fazer uma posição, ou uma posição assim, ou uma posição outra, uma posição assim, outra assado. A maioria ficam deitados. Deitam da maneira que deitam, ficam. Eles às vezes não tem nem, não mexe nem os braços, às vezes fica lá, não sei se é modo dele, não sei. Também isso daí, eu tô falando da experiência que eu tive, tá, gente? Vocês podem dar o pitaco de vocês aqui embaixo, porque cada um é cada um. Mas a maioria dos atendimentos que eu fiz era tudo assim, estáticos, bem parados, né? Parados. E assim ficou. Então, não tem desenvoltura, fluidez, não tem posições, não tem isso, não tem aquilo, porque às vezes a gente não consegue. Quando rola, a gente vai, né? Mas quando não tem desenvoltura nenhuma, então é parado. Então, eu acabei de falar que é da posição, não tem outra posição, normalmente é essa. E a gente fica meio sem graça, às vezes a gente como garota profissional, a gente fica meio assim, poxa, eu queria poder fazer mais, mas... eu mesmo fico às vezes, gente, quando eu não consigo, falo, cara, desculpa, eu não consegui, eu queria te proporcionar algo bacana, mas não rolou, né? Tipo, você fica sem graça, porque a pessoa pagou também, né? Aí eu fico, gente, vocês não ficam, eu fico. Às vezes eu fico, às vezes não. Mas acontece comigo. Tá. Às vezes uns contrata só pra companhia. Sim. Então, assim, alguns, gente, entenda só que são legais. Tem algumas pessoas, assim, que eles contratam, às vezes não é nem o fato da já aconteceu, assim, de nem é o fato de ele finalizar, né? Mas é o fato da companhia. Às vezes ele fala assim, eu só precisava de mesmo de um toque, né? De um toque. Então, se você puder sempre fazer toques, né? Ele fala, eu precisava de um carinho, precisava de alguém pertinho de mim, faz tempo que eu não sinto isso.
alguém pertinho de mim, eu sentindo o calor humano. Então tem isso, tem gente que contrata, né? Tem clientes que contratam somente para companhia, de ver teu rosto, às vezes de, né, seu toque, enfim. Então tem isso também, tá? Ah, mesmo com as coisas que eu escrevo. Mas é que assim, é que eu tenho que ser sincero, né? Mas assim, é que é um assunto tão delicado, gente. Você pode ver que eu começo a gaguejar. Quando o assunto é muito delicado, eu começo a gaguejar, porque, gente, eu não quero deixar ninguém desconfortável, né? Mas é que eu preciso, enfim, já repetir, tá vendo? Eu começo a gaguejar, a repetir as coisas. Quando algo é meio assim, eu começo a repetir as coisas. Então, um menino lá, às vezes, muitas vezes não fica duro, né? Às vezes, eu não sei se é por falta de insegurança ou se tem alguma coisa da própria genética, eu não sei, gente, eu não sei explicar porque eu não sou médica, tá, gente? Mas quando é o obeso, muitas vezes, às vezes não fica duro. É uma coisa que é até questionável, né? Se alguém souber, porque é até interessante deixar aqui nos comentários para a gente poder entender. Porque muitas das vezes a maioria não fica 100% duro. E a gente fica ali tentando, e às vezes não acaba rolando. Não sei se é o excesso de adrenalina, o excesso de às vezes tem a parte da, não sei se é autoestima, se o que é, que às vezes acaba travando de ter um bom desempenho nessa parte do membro, entendeu? Tá. Então você precisa usar, até aqui é o final, né? O toque que eu falei pra vocês ajuda, mas assim, gente, eu diria pra vocês que vocês têm que usar a criatividade e a paciência, que eu até escrevi ali, criatividade e paciência. Criatividade pra você saber o que você vai botar no lugar, sendo que aquilo que você fez deixou a desejar, por exemplo. Mas não por culpa tua, tá, garota? Não é por culpa tua, mas é pelas circunstâncias. Então você vai ter que ser criativa. Às vezes você vai falar, faz uma dancinha e coisa e tal. E às vezes assim, começa a fazer ele rir, ou bate um papo bacana com ele, oferece a sua companhia para ele. Tenta fazer de uma maneira agradável, tenta usar o sonoro para incentivar. O sonoro é a gemidinha, tá, gente? Tenta usar o sonoro, a gemidinha, tenta fazer coisas que de repente pode ajudar. Não quer dizer que vai ser bom, mas pode ser que ajude ou pode ser que não. Aí foi como falou, tá vendo? Começa a repetir, eu não gosto. É isso. Tá? A gente sempre vai ter que se reinventar na nossa profissão. A gente vai ter que sempre. Gente, eu quando vejo essa situação, eu tento ser mais simpática, conversar mais, dar mais a minha atenção, o meu toque. Eu fico o tempo inteiro assim, às vezes eu abraço, né? Porque é a maneira que eu encontrei ali, um macete para poder deixar ele melhor, mais confortável. Enfim, é isso. Espero que tenha te ajudado, tá bom? Se não te ajudou também, passa o vídeo, vai pro próximo. Mas é porque eu acho importante fazer esse vídeo, porque a gente como profissional, a gente fica muito assim, ai, agora, o que a gente faz? Inclusive, se você tiver pergunta, deixa aqui embaixo pra mim que eu vou tentar responder da minha forma, da maneira que eu vejo, enxergo. Deixa aqui nos comentários e a gente vai sempre debatendo. O importante, gente, é fazer isso daqui, é trazer o assunto. E juntos e juntas a gente debate esse assunto aqui nos comentários, seja onde for, para trazer esse assunto até mesmo, porque se você comenta e você tem uma experiência ou um ponto de vista diferente, ou até mesmo é por causa disso, você tem argumentos às vezes, ou tem perguntas, dúvidas, dicas, cara, deixa aqui embaixo, garota, deixa aqui embaixo, porque você aprende comigo, eu aprendo com você, e a gente vai ali, um ajudando o outro, para que, lembra que eu falo assim para vocês? Melhor atendimento. Melhorar o nosso atendimento como profissional, melhorar, porque gente, cada dica que vocês dão aqui pra mim, vocês acham que não, mas eu anoto tudo aqui pra mim, que eu falo, isso aqui eu não sabia, hein? Tô sabendo agora. Então eu anoto, né? Porque a gente tá em constância aprendizado, aprendendo, e é muito importante isso. Eu queria deixar só isso aqui pra vocês, o meu beijo especial, até o próximo vídeo. Beijo, gente.